Agora sim, oficialmente começamos. Para quem está aqui ao vivo, deixa eu aparecer um pouquinho aqui. Para quem está aqui ao vivo, para quem está pelo Zoom, acompanhando pelo Zoom, boa noite, boa tarde, meio boa tarde, meio boa noite, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma ação da Associação Cultural Mimos, uma ação que a gente realiza já há alguns anos. Para quem ainda não conhece, é a Hora do Refresco, assim batizada anos atrás pela minha mãe, nossa fundadora. Ela que pensou nesse formato como uma roda de conversa descontraída. Muitos de vocês já participaram, outros vão chegando aí, e o objetivo é ter um convidado conosco, e a gente já teve aqui ao longo dos anos convidados das mais diversas áreas de conhecimento, não somente da dança, porque a ideia é a gente compartilhar conhecimentos diversos, né? E a gente agradece à Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que possibilita a realização dessas ações, das Horas do Refresco. Esse semestre serão realizadas mais duas, uma agora no mês de março, dia 28 de março. A convidada, eu já adianto para vocês, é Paty Manata, que também é bailarina e coordena o CR Dança, o Centro de Referência em Dança aqui de Belo Horizonte. Depois teremos outra em abril e mais uma no mês de maio. São as Horas do Refresco previstas para este semestre. Hoje temos um convidado bastante especial, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas só terminando os agradecimentos. Então, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que torna possível essas ações através da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A gente agradece os nossos patrocinadores pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e agradecemos também muito especialmente os parceiros mimos, que são aquelas pessoas físicas que nos apoiam, deixando um pouquinho do seu imposto de renda para os nossos projetos culturais aqui. Inclusive temos alguns parceiros, Marcela, nosso parceiro, Luiz Fernando é nosso parceiro, deixa eu ver se tem mais algum parceiro oficial aqui, parceiro mimos oficial. Acho que não, né, Fábio? Se eu esqueci de alguém, você... Então, todos que pagam imposto de renda, né, quem não sabe pode destinar uma parcela para um projeto cultural. Então a gente agradece com muito carinho os parceiros mimos. Esse ano a gente aumentou aí o número de parceiros, o volume arrecadado, o que torna possível a realização de mais ações aí através desse programa Parceiros Mimos. Quem ainda não conhece, quiser participar, só tem a ganhar. Você não precisa tirar nada do bolso e a gente oferece benefícios. Feitos então os agradecimentos, e já convidando vocês para permanecerem conosco, né? A partir de 20 horas temos o nosso baile, com apresentações da Mimos Companhia de Dança e especialmente do nosso convidado João Carlos Ramos. João Carlos veio do Rio, ministrou a oficina ontem à noite com a turma super cheia, energia deliciosa, maravilhosa. Hoje de manhã a mesma coisa, e estará aí mais tarde para se apresentar o seu espetáculo Trajetória, e gentilmente aceitou esse convite para participar desta ação. Quando a gente programou, né, esse final de semana, eu falei, poxa, vamos juntar as coisas, né? Vamos chamar o João Carlos para compartilhar um pouco da sua trajetória artística, trajetória de vida, que está toda ligada também ao samba, que é interesse de muitos aqui. Então, eu não vou apresentá-lo em detalhes, ele é que vai falar para vocês, se apresentar, e a ideia é uma roda de conversa descontraída mesmo. Se vocês quiserem interromper, perguntar, caso contrário, a hora que terminar essa primeira explanação, a gente já abre para perguntas, ok? Se vocês tiverem algum conhecido que vocês queiram convidar para entrar pelo Zoom, para participar, é só me falar, a gente manda o link para as pessoas entrarem. Tem algumas pessoas aqui acompanhando pelo Zoom, ok? Agradeço também de Nalva, nossa intérprete de Libras, que torna essa ação acessível para as pessoas surdas. Chega então, agora é com o João Carlos. Quer deixar aqui? Quer segurar? Pode ajeitar aí como você preferir. Alô, estão ouvindo aí? Ok? Mais ou menos. E agora? Sim. Agora está bem. E aí? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer que, sinceramente, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma
uma ligação com a Mimos de muitos anos. Eu vi a Mimos no começo, eles eram todos garotos. Era engraçado que era um grupo de dança e eram todos adolescentes. Só o Jomar, que já tinha 20, o resto era 16, 17, e eles dançavam tango. Era uma coisa, eu lembro que eu os vi dançar aqui no Palácio das Artes, quando a companhia veio fazer um evento aqui, eles dançaram, foi genial. E aí convidei eles para ir no Rio, dançar lá no evento que a gente fazia, eles foi um sucesso. De lá para cá, formou-se aí uma parceria, uma amizade muito sólida. Fico muito feliz cada vez que eu venho aqui. Estou falando isso de coração, não tem mentirinha não. Bom, falando assim um pouco de mim, eu sempre dancei. É sério, sempre dancei. Eu convivi com a minha mãe, a pessoa que me trouxe ao mundo, eu convivi com ela até os 2 anos, depois nunca mais tive minha mãe. E uma das lembranças que eu tenho até hoje da minha mãe, era quando eu tinha, assim, sei lá, perto aí dos 2 anos, quando ia uma visita na minha casa, ela me chamava para ir dançar para as visitas. Então, assim, a dança já está desde cedo, desde criança. E o tempo vai, o tempo vem. Me lembro que ali naquela fase antes dos 10 anos, próximo aos 10 anos, eu ia muito, ia com meu irmão mais velho, para as festinhas, que naquela época chamava-se Hi-Fi. Não sei quem é da minha época, sabe? Quem é da minha época sabe que chamava-se Hi-Fi. João Bosco deve saber. Então, e era a época que tocava, era Jackson 5, Paul McCartney, era nessa onda aí. Ainda no Michael Jackson ainda era parte do Jackson 5. E eu ia naquela época era assim, tinha as músicas rápidas e no momento tocava a música lenta, que era a música das pessoas dançarem agarradinhos, né, no meio, aquela história de paquera. Quando chegava essa parte eu parava e sentava. Mas quando voltava a música, eu estava lá dançando. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E segui minha vida, e lembro que na minha fase aí já na adolescência, aos 14, 15 anos, foi quando lançaram aquele filme Os Embalos de Sábado à Noite. Eu vi 3 vezes. E eu dançava, eu imitava o John Travolta. Estava na época da discoteca, né? Então, perto da minha casa tinha um clube, chamava-se Caeté Tênis Clube. Todo domingo tinha um baile. Então, eu ia todo domingo nesse baile, e em outros também, mas ali era, vamos dizer assim, marcava ponto. E lembro que lá tinha um concurso de dança, eu participei dos concursos. Até hoje, se eu vou lá no bairro onde eu vivi a minha adolescência, tem gente que me vê assim e fala, outra volta. Então, e aí foi. Então, eu quando falo assim, quando me perguntam qual é a minha formação em dança, para mim tudo isso é minha formação em dança. Porque eu acho que o meu corpo foi sendo, não digo moldado, mas constituído com dança. Então, se hoje eu falo de ritmo, é porque a minha vida inteira eu pratiquei ritmo. Então, as minhas danças, elas são rítmicas.
Eu também trabalho, às vezes, com ideias mais conceituais, às vezes trabalho um pouco contra a rítmica ou a melodia, mas, em geral, as minhas danças, os meus espetáculos, todos eles são muito musicais, são muito rítmicos, porque desde criança eu danço. E aí, lá por volta, e segui nessa história de dançar, tinha os grupos do bairro, a gente fazia as coreografias, até que uma pessoa chamada Vera Lopes me apresentou ao Grupo Coringa. E ali eu iniciei a minha formação técnica em dança, né? Então, isso aí, final da década de 70. Fiquei lá nos meus estudos, cheguei a fazer parte do Grupo Coringa, e no ano de 85 eu fundei a Companhia Aérea de Dança no Circo Voador. Então aí, daí para cá eu sigo como CIA Aérea de Dança, né? Então, tenho aí a carreira, vários espetáculos, né? Fizemos turnês internacionais, já morei uma época em Berlim, na Alemanha, coreografando uma companhia de shows, e hoje em dia eu desenvolvo um trabalho, quer dizer, embora eu tenha meu trabalho hoje em dia ele seja muito sedimentado na linguagem do samba-dança, nem sempre foi assim. Eu comecei com dança contemporânea, né, vamos dizer assim, já nessa fase mais profissionalizante, e depois de um tempo é que eu comecei a ter uma sacada e comecei a perceber, mas mesmo antes de eu trabalhar com samba-dança, eu já fazia alguns espetáculos, e todo espetáculo meu tinha uma dança de samba, tinha uma coreografia de samba. Do meu jeito lá eu fazia. E muita gente acha que eu nasci no território do samba. Não. Quer dizer, eu até nasci, né? Porque meus pais, meu pai, minha madrasta, minha mãe faleceu, mas minha madrasta eram sambistas vermelhos. Assim. Minha madrasta, se ela não saísse, se ela não desfilasse um ano no carnaval, ela ficava doente, deprimida, era um problema. Na minha casa, você tinha assim, até a década de 80, todos os discos de samba enredo de cada ano. Todos. Então, eu vivia no samba. Na minha casa, quando tinha festa, tocava samba. Eu sempre convivi com samba ao alto, mas quando eu vim fazer dança, e foi bom também, porque eu fui ouvir outras coisas, né? E aí eu já tinha a companhia de dança, e um ano eu estava ali na avenida, na área da concentração, onde as escolas se formam, a gente fica ali, encontra um, encontra outro, aquela coisa. E aí, numa dessa, a Vila Isabel ia entrar na avenida. Eu sou Vila Isabel. E aí eu fiquei ligado. Daqui a pouco eu vejo se formar uma ala que devia ter assim uns 30 homens, todos homens. E quando a bateria virou, os caras entraram na avenida fazendo uns passos. Eu fiquei louco, eu falei, o que é isso? E foi aí que nasceu em mim, né? Em algum lugar meu, a ideia do samba-dança, de criar uma linguagem de dança a partir do samba. Eu sei que naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu morava numa vila, eu fiquei no pátio da vila, tentando imitar o que os caras faziam. E aí, na semana, era o fim de semana, aí quando terminou o carnaval, que a companhia voltou a ensaiar, eu fui para lá e comecei a treinar aquilo, aquela ideia, aquela imagem
com eles. E assim foi surgindo essa linguagem, né, que hoje é a linguagem que permeia a companhia de dança, que é o samba-dança. E a partir daí surge o interesse também pela gafieira. Eu apesar de não ser também, não ter vindo da gafieira, eu frequentava a Domingueira Voadora, porque eu dirigia a companhia de dança que era do Circo Voador. Então, aos domingos eu pagava para entrar. Eu ia na Domingueira. Eu dançava do meu jeito, tal, mas via os caras dançarem. E até que uma época eu comecei realmente a estudar, né, gafieira, e vim pesquisar. E hoje desenvolvo esse trabalho que eu chamo de Gafieiras Banto, que é a busca pelo resgate do corpo negro na dança da gafieira. E é isso. E agora estou aí às voltas com esse espetáculo, chamado Trajetória, que eu vou apresentar um exercício dele hoje. Ele está pronto, eu estou fazendo exercícios dele, né, onde eu já apresento um esboço da coreografia, do figurino, da luz, né? E é isso, não sei. Acho que eu estou um pouco indo e vindo, né? O que mais? Mais nada. Eu quero que vocês falem também, que aí eu falo junto. Alguém já quer fazer alguma pergunta? Você falou de era uma comissão diferente. Espera aí, vem cá. Não é mais nada. Você falou de 30 homens. Era uma comissão de frente? Não, não era uma comissão de frente, era uma ala. Era uma ala coreografada. O que eles chamam na escola de samba, chama de ala de passo marcado. Eu acho que tenho a impressão, não tenho total certeza, mas de quem lançou essa ideia de ala de passo marcado foi o Pérez Serrano, com uma ala chamada Sente o Drama. Eles vinham também fazendo essas evoluções de samba. Essa ala da Vila Isabel chamava-se Esnoba Samba. Eu acho que eles não existem mais. Acho que eu procurei, mas não existem mais. Eu tenho uma pergunta também, mas pode fazer a sua primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do Paulo Moura, que infelizmente eu acho que ele é menos conhecido no Brasil do que deveria, e você trabalhou com ele, coreografou músicas dele, então eu queria que você falasse um pouquinho dele para a gente, e já adianto uma outra, que você falasse também do espetáculo, que para mim assim, foi um marco na minha vida, na minha formação como dançarino, como bailarino, que é o Mistura e Manda, que chama? Mistura e Manda, que é um espetáculo que o João fez com a companhia aérea, que para mim é uma das coisas mais... Nunca existiu nada parecido em se tratando de samba de gafieira, de samba-dança e tudo mais. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, nossa, é possível fazer uma coisa maravilhosa assim, tendo como matéria-prima as danças salão. Então, Paulo Moura e Mistura e Manda, por favor. Paulo Moura, eu já ouvia falar do Paulo Moura, enfim, não conhecia. Aí alguém, eu não me lembro realmente quem foi exatamente, me deu de presente um disco de vinil, naquela época era vinil, que era o Gafieira e etc e tal. E eu ficava ouvindo aquilo, eu achava genial, Alma Brasileira, ficava. E o Fibra, dormia ouvindo aquilo, mesmo, escutava muito. E
aí eu comecei a montar coreografias, coisas assim, de gafieira, né? Eu lembro que eu montei uma coisa para o Alma Brasileira, e aí eu soube, aí anunciou-se que o Paulo Moura ia se apresentar no Circo Voador, ele ia fazer um baile, ele adorava fazer baile. E o produtor do circo, que estava responsável, era meu amigo. Eu falei, pô, mano, fala com o cara aí se eu não posso dançar, dar uma palhinha aí, apresentar um número meu com ele tocando, né? Lógico. E aí ele me apresentou ao Paulo Moura. No dia que o Paulo foi ensaiar, não foi no dia do show, no dia que ele foi, eu sei que ele foi lá fazer um ensaio. E aí eu cheguei todo nervoso e tal, para conversar com ele. E ele com aquele olho azulado dele, né, se ele era bonito, o senhor. Eu cheguei a dizer, pois não. Pô, eu falei, né, quero dançar no seu show e tal. Aí ele me olhou assim, muito simpático. Aí ele falou, pô, legal, vamos dançar assim, vamos fazer. E aquilo me deixou assim, extasiado. E aí no dia do show, eu sei que eu tô lá, estava lotado o Circo Voador, lotado, a pista estava assim. E eu ia dançar uma brasileira. Aí eu estava ali na pista, né? Aí ele me olhou assim, aí, vamos lá. E começou a tocar uma brasileira. Mas estava um baile lotado, não tinha a menor condição de eu apresentar uma coreografia. Aí eu falei, pô, assim não vai dar. Aí o Luiz, o produtor, foi que chegou, pediu para parar e falou, e pediu para as pessoas abrirem para eu me apresentar com ele tocando. E aí nasceu esse primeiro contato com ele. Depois tivemos outras oportunidades, ele sempre abrindo para mim me apresentar no show dele. Aí depois a gente começou também a apresentar com a Cia Aérea, né, no show dele. E no ano de 90, eu comecei a compor para as músicas do Paulo Moura. Foi aí que nasceu Misturimanda, que é o título de um dos discos dele, Misturimanda. Então, era Misturimanda ao som de Paulo Moura. E Misturimanda é um marco, né, na carreira da Sierra de Dança. A gente rodou o mundo com Misturimanda. Sempre encantou o Fibra. Qualquer lugar do mundo que dança é sucesso. As pessoas aplaudem de pé. E eu tenho Paulo Moura como um mestre. Muito do que eu falo hoje sobre ritmo, sobre ancestralidade, a base do samba, eu aprendi com ele. Foi com ele que eu comecei a perceber o afro no samba, porque tem uma coisa que é muito louca. No inconsciente coletivo das pessoas, ninguém concebe samba como dança afro-brasileira. As pessoas pensam samba e pensam dança afro. E samba é o quê? É austríaco. Samba é dança afro-brasileira, né? De origem banto. Porque as pessoas encaram dança afro ainda, né? Estou falando, obviamente, da maioria do povo, né? Generalizando. Eles encaram dança afro, aquela coisa da Yorubá, né? Aquela dança. Não, isso eles encaram, mas jongo é dança afro, samba é dança afro, tudo isso é afro-brasileiro, né? Então, eu lembro que o Paulo fazia umas coisas até de gafieira mesmo, e no meio ele colocava umas levadas afro. E aí eu fui vendo, cara, olha essas combinações, olha como é que isso dá certo.
E isso para mim foi assim de extremo valor, né? E com certeza se hoje eu tenho essa pesquisa no samba e tenho essa capacidade de poder falar disso nas minhas aulas, eu devo muito ao Paulo Moura. O Paulo Moura foi uma pessoa realmente muito importante na minha trajetória. E o Mistura e Manda foi um espetáculo dedicado a ele, né? Dedicado às suas músicas. É isso. Isso. Obrigado. Na semana passada, quando eu fiquei sabendo que ia ter a oportunidade de estar com você na noite de hoje, eu procurei rever vídeos que eu tinha visto no ano passado. Eu e a Adriana, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho aqui na escola com o samba e o tango, que são nossos ritmos mais caros, né, os prediletos. Então, à época, procurei vídeos, né, de espetáculos, de apresentações especificamente de samba para assistir. E tive acesso ao Mistura e Manda, que o Jomar mencionou, e também consegui assistir de forma completa o Terreiro de Gafieira, que de forma online eu consegui ter acesso. Me chamou muito a atenção porque, apesar do pano de fundo ser o samba, em todos tinham tangos, e eram tangos assim, tangos famosos, não necessariamente na sua versão mais clássica, mas tangos dançados como tango e samba dançados como samba. Mas você especificamente, quando o samba canção era o ritmo tocado, na hora que você entrava para dançar com a sua parceira, eu lhe confesso que antes da admiração me deu um mal-estar, porque eu tinha ali o cheiro do samba, a textura do samba, né, o clima do samba, mas nos primeiros passos que você deu, eu tive a impressão que você estava dançando um tango. 10 segundos depois, na hora que eu já estava convicto que você estava dançando um tango, um samba canção, veio uma volcada, uma colgada e você saiu no facão. O mal-estar aumentou. E eu, ansioso por tentar definir o que eu estava, se o que eu estava vendo coincidia com o que eu estava ouvindo. E eu sei que eu terminei o seu espetáculo sem saber que se no samba canção você dançava um tango na Lapa ou um samba de Santelmo. Foi assim, não deu para que eu cravasse. E hoje, o que eu não sabia, hoje na aula que tivemos a oportunidade de fazer com você de manhã, você comentou assim, ano passando, sobre uma proximidade inicial com a dança de salão. Em razão do tango, comentou um espetáculo que depois eu até cheguei em casa agora à tarde, pesquisei, não tive acesso a imagens ou vídeos. Me corrija se eu estiver errado, acho que o nome é Bandoneon, que você sugeriu. E eu fiquei nessa curiosidade. Então a minha pergunta é o seguinte: primeiramente, quão ingênuo eu fui em tentar definir ou rotular a sua dança? E mais especificamente, né, nessa simbiose aí, hoje, o que você ainda traz do tango na sua vivência do samba? Porque, né, você é referência assim, nacional quando se fala em samba, mas eu sei que é um tango bem dançado e sei reconhecer muito bem uma colgada bem conduzida, que é o que eu procuro fazer, ainda estou em busca. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que o tango ainda se representa algo para você no seu dia a dia do samba. Eu sempre gostei muito de tango, sempre gostei. Inclusive o Bandoneon foi um outro disco que eu ganhei de presente, que foi o Libertango do Paulo Moura. Assim que saiu,
Uma das bailarinas da companhia, ela era argentina, e ela me deu de presente o Libertão, e aí eu comecei a escutar aquilo e me inspirei. Mas respondendo a sua pergunta, eu sempre falo para as pessoas que, não sei se você sabe, eu criei uma dança para o samba-canção. Existe uma dança chamada samba-canção dança. Né? Porque as pessoas hoje em dia, quando tocam samba-canção, elas dançam bolero. Né? E o samba-canção, que eu criei como linguagem de dança, ele tem muito mais a ver com tango do que com bolero. Entendeu? Então, todo aquele movimento, né? O que difere o samba-canção do samba? É que no samba-canção tem caminhada. E o que difere isso do tango? É que a nossa caminhada é gingando. Ela não é como o tango. Né? É uma coisa que você pisa, inclusive dizer que a exigência do tango é você saber pisar, né? E a gente faz isso muito mais com a ginga do que com o corpo do argentino. E eu acho, quando a gente fala de gafieira, a gafieira, ela, não só a gafieira, como a cultura brasileira, é antropofágica. A gente pega tudo que a gente vê, a gente pega tudo. Então, na gafieira, a coisa mais comum é tu ver um cara fazer passo de tango no samba. Não é comum. Agora, ele não vai fazer como argentino. Ele não tem a técnica do argentino, nem tem o corpo do argentino. Ele faz a maneira dele. E eu acho isso genial. Porque isso é criativo. E isso é mais uma característica banto. Os bantos são encantados pelo novo. Eles se atraem por aquilo que chega até eles e trazem para eles. Então, quando você vê, pode ser que ali eu tenha, porque a menina que dançou, a Carol Marx, ela é do tango, então pode ser que eu tenha carregado um pouco mais de tango na estrada do que eu deveria, entendeu? Mas tem um outro também, pega lá, que eu te mando, que é o Dançando na Avenida Paulista com a Juliana Tosi. Também tem essa, as pessoas falam, você está dançando tango. Não, não estou dançando tango. Porque o que define o que eu estou dançando é a rítmica que eu estou colocando. O passo não pertence a nenhum ritmo. Passa todo mundo, cada um pega como quiser. Foi o que eu falei hoje, né? 2 para lá, 2 para cá, você faz no bolero, faz no forró, faz onde você quiser. Né? Mas o corpo é do samba. Então eu estou dançando samba. Né? Mas o samba-canção, ele além de ser samba, ele é canção. Né? Ele tem esse outro caráter mais romântico, mais caminhado, mais... Por isso eu trouxe a caminhada para ele. Obrigado. Queria só fazer um comentário aqui, e mais perguntas. O João está falando de antropofagia, né? Falando, enfim, essas coisas de Misturimana. Eu estava lembrando, em 1993, a Minas participou de uma competição lá no Rio de Janeiro, Teatro João Caetano, chamava Mostra de Novos Coreógrafos. A gente participou em 93 e 94. Fomos premiados, inclusive, na época, assim, o grupo estava no início, então foi um feito sensacional. Mas eu não sei se, acho que foi em 94, eu não lembro se eu já conhecia o João, mas eu já tinha assistido Misturimana, já tinha assistido alguma coisa, eu tinha ficado fascinado, eu não sabia exatamente quem era. Uma época completamente diferente de hoje, você não tem nem internet, você não tem essa coisa assim, né, informação circulando. E aí chegamos lá para apresentar, acho que foi em 94, 93 foi outra coisa que a gente apresentou. Chegamos lá para apresentar em 94,
com um grupo grande, inclusive, todo mundo bonitinho, terninho branco, chapéu, camisa colorida, por baixo terno branco, dançando uma música que era uma versão do Paulo Moura, que era Chorinho Pra Você. E aí, a gente sentado na plateia no dia anterior, assim, na abertura do festival, a gente ia dançar no dia seguinte, aí quem abriu como convidado, o convidado da competição não estava competindo, quem abriu lá foi o João, com a companhia de dança. Dançando aquilo que eu achei que eu tinha criado ali para apresentar. Ou seja, na hora que eu olhei para como é que eu apresento no dia seguinte, né? Todo mundo vai olhar e falar, esse cara copiou do convidado, é óbvio que ele copiou do convidado, né? Mas essa coisa que a gente fica tão fascinado, às vezes, e até hoje, quando a gente está criando, a gente tem que tomar mais cuidado. A gente assiste coisas e fica tão fascinado com aquilo que você assiste, e aquilo te influencia tanto, que na hora de você coreografar, sem querer, às vezes aquilo sai, né? E, claro, na época eu tinha 22 anos, começando sem experiência nenhuma, e de repente eu olhei e falei, eu copiei desse cara, e agora, como é que eu faço? Copiar a maneira de falar, mas é totalmente influenciado, o jeito, o estilo, o figurino, a música e etc. E ali foi que eu conheci realmente o João e tudo mais. E muitos anos depois, enfim, a gente aí, foi muito legal ficar amigo do meu ídolo, né? E a gente se apresentou várias vezes em diversos festivais, mostras, etc., ambos como convidados. E eu lembro uma vez em São Paulo, a gente estava os dois como convidados, e quando ele foi apresentar, eu estava assim sentado pertinho do palco, e aí ele veio apresentando o samba, fazendo uma caminhadinha, que eu acho que inventei, com a menina caminhando em cima dos pés. E ele veio fazendo a caminhadinha assim na minha direção e olhou para mim assim, deu uma piscadinha, tipo assim, agora eu te copiei também. E a gente estava falando sobre isso outro dia, eu estava agradecendo ele, outro dia eu mandei uma mensagem para ele assim, agradecendo como que é legal isso, assim, você reverenciar alguém que veio antes de você. Estava falando com ele dessa gratidão que eu tenho por ele, por ter sido uma influência genial, e como que isso é importante na dança de salão, a gente ter esse reconhecimento, de que o que a gente está fazendo na verdade, o que eu estava fazendo ali, eu estava longe de mim achar que eu estava criando alguma coisa, eu estava obviamente super influenciado pelas referências que eu tinha, e o João é uma grande referência para mim nesse sentido também, de ter essa humildade, esse reconhecimento de que o que a gente está fazendo aqui hoje tem toda uma ancestralidade, a gente está só continuando com esse legado. Mais perguntas? A pergunta não está formada, eu vou ir falando e você vai tirando o que der para tirar disso, porque isso tem passado na minha vida, vai ser meio de profissional para profissional, um desabafo de colega de trabalho. A atualidade, a dança tem sido colocada como se fosse um pastel. Você chega e você escolhe um pastel de queijo, de palmito ou de frango, como se fosse o bolero, o samba, o zouk. E fazendo essas 8 horas de aula com você, desde ontem até hoje, e vendo você ensaiar, eu tenho minhas opiniões em relação a conquistar um corpo e chegar num espaço, num ambiente, num lugar, num samba, de um samba negro, de um samba banto, onde são lugares que talvez sejam inatingíveis para algumas pessoas, que não viveram um determinado recorte de tempo e histórico para isso. Você tem a sua história, você tem a sua vivência, e hoje a dança ela é vendida, ela não é mais vivida. Hoje, dificilmente, pelo menos da onde eu vejo, desde 2011 que eu me profissionalizei aqui na Mimos, eu
tenho recordações de, vamos numa gafieira. As casas de shows contratam sambas, pagodes, e as pessoas, não existe mais a gafieira que você vai dançar, pelo menos no meu mundo. Estava dançando com a colega, qual que é o seu nome? Marcela, onde aprendeu a dançar samba com o pai dela, que era da gafieira. Esse corpo para mim não vai existir nessa vida. Não é porque eu vou viver 20 anos numa gafieira, ou talvez numa comunidade indígena, que eu vá me tornar um indígena. Eu posso pegar um trejeito, eu posso tentar copiar, eu posso tentar viver a história dentro do que eu já vivi, carregando tudo, todos os profissionais, todas as referências, mas é desse desafio que onde eu vejo, você fala do centro, você fala do tronco, você fala da organicidade que um corpo se coloca, né? Toda essa estrutura, mas é um lugar que para mim eu não irei atingir, por mais que eu busque de forma profissional, de forma séria, de forma respeitosa, mas eu vejo que é como uma angústia esse lugar, pelo menos eu estou falando para mim, com os outros colegas eu não sei como que cada um vê, mas, e desculpe generalizar também os fazedores de dança, mas é assim que eu acabo vendo pela grande maioria com essa ótica, né? De comprar a dança e eu vou sair, eu tenho a responsabilidade de te fazer dançar, você é o meu professor, você vai me ensinar a dançar. Então eu queria entender através dos seus olhos, através da sua história, dessa vivência dentro do Rio de Janeiro, onde vários expoentes surgiram, tem várias referências. No Instagram, se eu abrir, eu consigo te dar uns 30 referências de, olha, eu vi o meu passinho aqui, me ensina esse passo acá, mas e essa história, esse movimento, todo esse legado que existiu antes? Eu queria ouvir de você, se você conseguisse me dar, sei lá, um alento, ou não sei se é possível, ou alguma visão sobre isso, por gentileza. O negócio está ficando sério aqui. Bom, eu vou responder a você de forma bem sintética, resumida, e depois vou explanar um pouco o porquê que eu estou respondendo isso. Samba não tem forma. Samba não tem forma. Samba é um estado, uma condição, onde eu me coloco com a minha história, com a minha trajetória. Eu sei o que você está falando, porque eu me lembro que tinha um cara lá no Rio, esse cara, inclusive, ele morreu de forma trágica, ele comprou um carro lindão, tipo um Mustang, naquela época que nem tinha muito carro importado no Rio, ele acabou batendo com esse carro, morreu. Tunico. Ele fazia um balão apagado, que eu morria de inveja dele. Eu não entendia como ele fazia aquele negócio. Eu ficava tentando copiar aquilo e não conseguia. Mas é o corpo dele, não é o meu. Então tem coisas que realmente a gente vai ver no outro e vai falar, puta, vai dar aquela invejinha boa, né, gente? Porque também tem inveja boa. Tem gente que diz que não tem inveja boa. Tem uma invejinha. Não está querendo que o cara se mate, o cara... Aí você fala, poxa, eu queria, né? Mas, enfim. Eu sempre digo que eu não acho que o alemão tem que dançar igual o cara que nasceu em Madureira. Não acho. Eu acho que o alemão tem que desenvolver o seu próprio samba, a partir do que a gente possa vir a entender que é samba, que é balançar, que é gingar. Agora, como é que eu me ensino nisso? E aí é que eu falo, né, o que eu tenho falado nas aulas. A estética, a forma, ela dá uma atrapalhada, porque a gente fica um pouco fora, né? E a gente tenta fazer daquele jeito que a gente está vendo lá. Será que não tem uma maneira de eu me colocar nisso do meu jeito? Será que eu preciso ter tanta sinuosidade?
Será que eu preciso se vibrar tanto? Não sei. Eu acho que é uma busca, eu acho que o samba é uma busca individual. É uma busca individual num território coletivo. Porque não é você precisa estar no ambiente. Aí eu digo assim, eu não vejo como uma coisa que você se insere pela internet. Eu acho que você pode pegar movimentos, né? Células coreográficas e pegar, o passo vai aqui, a mão vai ali, ok. Mas o samba em si, ele é a comunicação. Então eu preciso estar num ambiente que se pratique samba, que se faça samba. E eu vou desfrutar daquilo com aquele grupo de pessoas, né? Mas a busca é individual, porque cada um ali está de um jeito, está do seu jeito. Então, não só no samba, eu estou falando de samba porque é minha praia, mas, né? Em vários segmentos do fazer rítmico, quando você está naquele lugar mais, vamos dizer, de raiz, né, de origem, você vai ver que as maneiras de dançar aquilo são bem diversas, são muito diversas. Então, por isso que eu falo, gafieira, eu defino gafieira da seguinte maneira: elemento vivo da cultura brasileira, manifestação subjetiva que cada um constrói à sua maneira. Óbvio, com o tempo criou-se escolas de dança, né, que vão criar estilos, e aí cada um vai se encaixar dentro disso. Nem todo mundo está a fim de ser pesquisador, está a fim de ser profissional. Quero dançar, quero aprender, né? Ir para o baile ali e poder ter um canal, de chegar em alguém e falar oi, né? E que legal. Então é uma dança social. Agora existe existe o limiar da pesquisa. Eu quero me aprofundar nisso porque isso de alguma maneira é importante na minha vida, né? Então eu vou vivenciar aquilo de diversas maneiras e acho sim que em algum lugar eu vou encontrar o meu caminho dentro dessa estrada aí. Não acredito que não seja para todo mundo. Acho que cada um vai estar à sua maneira. Não sei se eu respondi, mas... Mais. Perguntas. Walter aqui, ó. O João também lá, o João Bosco quer falar. Walter, aqui é para você. O negócio está ficando sério aí. Está ficando sério. Mas eu vou fazer uma pergunta para quebrar essa seriedade. Sei que por tantos anos esteve tanto perto da música, da dança. Com essa voz de locutor de rádio, você nunca tentou cantar, não? Tem surpresa hoje, né, Tem João? surpresa. Então, Eu canto. Eu adoro cantar. Eu canto que nem dança, eu canto desde criança em casa. Mas eu não sou cantor. Eu não sei se acompanhar, o tom e eu entrar naquele tom, eu não tenho esse treinamento. Eu comecei agora a fazer aula de canto com uma cantora, né, uma professora lá no Rio de Janeiro, chamada Ana Paz, que é uma cantora magnífica. Então, mas estou no início, então quero daqui a pouco ter técnica, né, para dar suporte a esse meu talento. Você vai estar aqui no espetáculo hoje? Então vai ter surpresas. Já dei spoiler, né? João? João.
Chega aí. Flores com você, João. Chega pra cá, levanta, chega um pouquinho pra cá, ó. Pode soltar aí no chão. Ô, meu xará, Obrigado. para quem viveu os anos 90, assim, lá nas bandas do Rio de Janeiro, que era no meio da dança, ficava fascinado com a cia aérea de dança, inclusive eu. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, dançando em palco, cia aérea de dança. Eu gostaria que você contasse para a gente aqui como é que era a participação sua nos shows dos grandes artistas daquela época, dos sambistas, tipo Jorge Ben, cia aérea. Frequentou o palco desse pessoal que eu lembro. Você pode falar para nós aí? Faça favor, obrigado, viu? Eu lembrei de uma outra coisa rapidinho que tem a ver com esse negócio de ídolo. É engraçado, eu não sei se o João sabe disso. Uma vez eu olhava para o João e falava, pô, ele tem um jeito de andar assim tão legal, todo mundo e tal, não sei o que, como aqui e tal, o jeito dele. Aí um dia, conversando, batendo papo, ele falou, você sabe que eu ando desse jeito, que eu tenho um desvio no quadril, cara. A gente começou a fazer sucesso, né, a série de dança, e aí a gente começou a ser convidado para participar. Por exemplo, mas vários dos convites tinham um trabalho anterior que não necessariamente o cara viu a gente dançar em tal lugar e chamou. Quando a gente fez participação no show do Lulu Santos, ele me chamou para fazer essa participação, porque ele, há uns 3 anos atrás, né, de ele ter me chamado, eu propus a ele criar uma dança para um disco dele, que era, eu não sei se era rock sambalanço, era alguma coisa assim, do tipo um disco que ele lançou, que não deu em nada, e tal. Acho que eu achei legal, e eu tinha criado uma dança, que era a cabaça, que eu inclusive fiz aqui na Minas, e aí eu ia propor para ele que a gente fazia uma parceria, dele lançar a música e junto lançar a dança. Ele nem me respondeu. Eu mandei esse recado para ele através da primeira mulher dele, que eu não lembro mais o nome dela, que ela era famosa também e tal. E aí, 3 anos depois, ele me chama, e ele me falou, não, eu estou te chamando porque você, há 3 anos atrás, quis criar uma dança para a minha música. Então, essa nossa parceria já nasceu lá. Então, agora eu estou retribuindo isso e chamando você para dançar no meu show. Então, quer dizer, não era porque a gente fazia sucesso ou não, já tinha ali uma coisa vindo, né? Com o Jorge Benjó foi assim, aí foi isso mesmo. A gente dançou eu acho que era Som Brasil, que a Globo fazia, né? Eu não me recordo, eu sei que o mundo do Som Brasil era Jorge Benjó. E aí o Jodélio, quem dirigia, era o Jodélio junto com o Roberto Talma. E aí o Talma convidou a gente para ilustrar uma das músicas do Som Brasil. E a gente fazia o Fibra, todo de laranja, que era um terno de laranja e tal. E aí o Boladian, que era o empresário do Jorge Benjó na época, né, viu, ficou maravilhado com aquilo e propôs para o Jorge concordou, e eles convidaram a gente a participar, tanto que a gente fazia o Fibra em cima da música Os Alquimistas. Os Alquimistas estão chegando, e a gente entrava e dançava essa música. E teve mais, a gente dançou com o Zeca Pagodinho, que o convite foi do Túlio Feliciano, que já me conhecia de outras coisas, então processos, né? E por aí vai.
sei se eu respondi, acho que sim. Agora ficou bem sério. Eu gosto de dar esse exemplo até para as pessoas entenderem o que é o jazz, o que é a maravilha do compositor quando ele entra naquele estado de improvisação, que eu acho que tem muito a ver com também o estado de improvisação que os dançarinos sabem, os bons dançarinos experientes entram quando dançando. E essa coisa do improviso, do jazz, e o Paulo Moura tem toda uma influência do jazz. Eu acho que você me contou uma vez, você já teve, né, duas situações, você dançar a coreografia com ele, ele acabar a música e eu vi o contrário. Né? Uma vez a gente foi dançar, fazer um show com ele ia fazer um show desses vendidos, né? Ali no Clube do Fluminense, em Laranjeiras, e a gente está lá e tudo rolando, lambada, e a gente começou a dançar uma brasileira. E tudo ensaiado e tal, e aí quando a gente foi terminar, ele não terminou, ele cantou, e ele tocou mais uma estrofe, e a gente ficou em cena, sem saber o que fazer, porque a gente, era coreografia, não era improvisação. Então, dançar com o Paulo tinha isso, eu tinha que ficar muito com ele, muito tempo ensaiando, porque senão porque ele era jazzista, né? Ele nunca tocava igual a mesma música. Eu acho que ele se esforçou muito para atender a gente em vários momentos que a gente dançou com ele. Agora, o número que eu vou dançar aqui, né, que eu fazia com ele, que é de improviso, que é o Doralice. Esse número a gente sempre dançou de improviso. Tem o tema, lógico, e ele entrava e eu entrava junto e vamos embora. Então, tive momentos muito ricos. Teve um momento em Amsterdã que foi assim, genial. A plateia veio ao delírio, porque a gente entrou e foram comer. Essa sinergia, isso tem a ver com a história dessa salão digital. Essa sinergia, essa retroalimentação entre música ao vivo, que é isso hoje tem um pouco por trás, né, infelizmente. Essa retroalimentação, assim, o músico alimentando o bailarino, ali improvisando, o dançarino no salão improvisando e vice-versa. Né? Tem relatos dos músicos também dizendo que os melhores momentos deles ali improvisando era quando tinha os melhores dançarinos ali. Então, essa troca, hoje isso está muito mal. Até porque antigamente eu lembro de alguns relatos de que os bailes, os músicos, dependendo da pista, era de um jeito. Os caras se inspiravam muito, eles tinham ali até o roteiro deles, né, as músicas que eles iam tocar, mas a maneira, a entrega deles, né, partia muito do que eles recebiam dos dançarinos na pista. E infelizmente isso hoje, até porque as bandas, pelo menos lá no Rio, coitados, os caras ganham R$100 para tocar, 150, não. Eu quero ir, acabar e ir embora. Não tem mais essa troca, né? Enfim. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Paulo Moura tocava saxofone? Ele tocava saxo. Quando você estava com ele, era ele tocando saxofone, você falou de jazz. E você coreografou a música dele? Sim. Ele tocava saxofone e clarineta. Clarineta. Essa música que eu danço com ele, Doralice, é na clarineta. Entendeu? Essa música a gente dançava, eu dançava de improviso. Danço até hoje de improviso. Vou dançar lá hoje aqui, inclusive. Dentro desse assunto, como é que você enxerga essa influência, né? A gente está falando de jazz, essa influência das danças, das músicas norte-americanas do samba brasileiro? Samba brasileiro é música
relatos de que o Lindy Hop influenciou muito a dança da gafieira, né? Porque tem uma coisa, e é interessante isso, né? Você tocou num ponto muito interessante, porque se a gente for reparar até antes do cinema, a dança aqui era de um jeito, porque a troca se dava muito mais com os dançarinos do sul da América do Sul, né? Os argentinos, os uruguaios, tinham muitos cruzeiros, né? Tinham muitos navios, então aconteciam muito essas trocas. A partir de que se tem que surge o cinema e os negros aqui passam a ver os negros norte-americanos dançando, eles começam a interagir com isso. E a gafieira, ela é jazz, né? Se a gente for olhar as composições de gafieira, é jazz. São choros, né, jazzísticos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Está todo mundo já... Começa o baile. DJ Poli está chegando aí, hoje temos DJ Poli, tocando de tudo um pouco. A gente dá uma ajeitada na casa agora para começar o baile. Quem quiser já ficar por aí, pode ficar à vontade. E 20 horas começando, 21 horas, a apresentação do João Carlos. E depois segue o baile normal. E a Mimos também dança, né? Na sua época. Hoje a gente tem 2 números da companhia após a apresentação do João Carlos, como um exemplo desse papel da companhia também de formação de novos bailarinos. Então hoje tem 2 bailarinos estagiários que vão dançar, um com o bailarino com uma das bailarinas da companhia e a bailarina estagiária com um dos bailarinos da companhia, que é o papel desse nosso palco aqui também, de proporcionar essa experiência para esses bailarinos em formação. Então vai ser legal também quem ficar para assistir. Mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, dá tempo. Alex, ele fala. Oi? No Zoom. Alguém do Zoom tem alguma pergunta? Luciana, Marilene, Sávio Silveira, Sávio, amigo querido, parceiro Mimos, está acompanhando pelo Zoom aí hoje, está viajando, queria estar aqui presente, mas está viajando, né? Se alguém tiver alguma pergunta, última chance. E eu esqueci de falar. Vocês podiam até já ter servido, porque eu já comi, não sei se vocês viram, enquanto vocês estavam aqui fazendo pergunta ao João Calil, eu já estava comendo uma empadinha ali. Então, quem quiser ficar agora também, pode desfrutar do nosso, a hora do refresco, nosso café da tarde aí, lindamente organizado pela Cris e pela Alessandra. Então, fiquem à vontade, como o pessoal do Zoom não se manifestou, eu queria então agradecer muitíssimo, João Carlos, Dinalva, muitíssimo obrigado.